Era o quinto dia do julgamento. A perna amputada do Dr. Israel Katz estava doendo outra vez. Enquanto operava, podia ficar de pé com a perna mecânica durante horas e nunca o incomodava. Mas, sentado ali sem a intensa concentração para distrair sua atenção, as extremidades do nervo ficavam mandando mensagens de memória para um membro que já não existia mais. Katz ajeitou-se impaciente na cadeira, tentando diminuir a pressão no quadril. Tinha procurado ver Noelle todos os dias, desde que chegara a Atenas, mas não tivera sucesso. Falara com Napoleão Chotaz e o advogado havia explicado que Noelle estava perturbada demais para ver velhos amigos e que seria melhor esperar até que o julgamento estivesse terminado. Israel Katz pedira a ele que dissesse a Noelle que estava ali para ajudá-la como pudesse, mas não tinha certeza de que ela houvesse recebido o recado. Tinha estado sentado na corte, dia após dia, esperando que Noelle olhasse em sua direção, mas nunca, nem de relance, ela olhava os espectadores. Israel Katz devia a vida a ela e sentia-se frustrado, porque não havia forma alguma pela qual pudesse ajudar, pagando-lhe a dívida. Não tinha ideia de como o julgamento ia. Ou se Noelle seria condenada ou absolvida. Soubera por Chotaz que, segundo a lei grega, só havia 2 vereditos possíveis, inocente ou culpada. Se Noelle fosse julgada inocente, seria libertada. Se fosse julgada culpada, seria executada. Uma testemunha da acusação estava fazendo o juramento. Qual é o seu nome? Christian Barbet. O senhor é cidadão francês, senhor Barbet? Sim. E onde reside? Em Paris. Por favor, diga à corte qual é a sua ocupação. Sou dono de uma agência de detetives particulares. E onde está localizada esta agência? O escritório central é em Paris. Com que tipo de casos trabalha? Diversos tipos: furtos comerciais, pessoas desaparecidas, vigilância para maridos ciumentos ou esposas. Monsieur Barbet, queira olhar para este tribunal e diga-nos se alguém nesta sala já foi seu cliente. Ele deu um longo e lento olhar em torno da sala. Sim, senhor. Por favor, nos diria quem é essa pessoa? A senhora que está sentada ali, senhorita Noelle Page. Houve um murmúrio de interesse por parte dos espectadores. Está nos dizendo que a senhorita Page contratou para trabalhar para ela? Sim, senhor. E nos diria com exatidão no que consistia esse trabalho? Sim, senhor. Estava interessada num homem chamado Larry Douglas. Queria que eu descobrisse tudo o que pudesse sobre ele. Esse é o mesmo Larry Douglas que está sendo julgado nesta corte? Sim, senhor. E a senhorita Page o pagou por isso? Sim, senhor. Queira, por favor, olhar estes documentos em minha mão. São estes os recibos dos pagamentos que lhe foram feitos? Correto. Diga-nos, Monsieur Barbet, como foi que obteve estas informações sobre o senhor Douglas? Foi muito difícil. O senhor vê, eu estava na França e o senhor Douglas estava na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. E com a França ocupada pelos alemães. Como foi que disse? Eu disse, com a França ocupada. Espere um momento. Quero ter certeza de que compreendo o que está dizendo, Monsieur Barbet. Nos foi dito pelo advogado da senhorita Page que ela e Larry Douglas só se conheceram há poucos meses e ficaram loucamente apaixonados. Agora o senhor está dizendo a esta corte
que a ligação amorosa deles começou há quanto tempo? Há pelo menos 6 anos. Pandemônio. Demônides lançou um olhar triunfante a Chotaz. A testemunha é sua. Napoleão Chotaz esfregou os olhos. Levantou-se da mesa comprida onde estava sentado e andou até a tribuna das testemunhas. Não vou detê-lo por muito tempo, Sr. Barbet. Sei que deve estar ansioso para voltar para sua família na França. Pode usar quanto tempo quiser, senhor, disse ele convencido. Obrigado. Desculpe-me a intimidade, mas é um belo terno esse que está usando o Sr. Barbet. Obrigado. Foi feito em Paris, não foi? Sim, senhor. Caem muito bem. Não pareço ter sorte com meus ternos. Já experimentou os alfaiates ingleses? Dizem que também são excelentes. Não, senhor. Com certeza. Já esteve na Inglaterra muitas vezes? Bem, não. Nunca. Não, senhor. Já esteve nos Estados Unidos? Não. Nunca? Não, senhor. Já visitou o Pacífico Sul? Não, senhor. Então, o senhor deve ser mesmo um detetive fantástico, senhor Barbet. Tiro meu chapéu para o senhor. Estes seus relatórios cobrem as atividades de Larry Douglas na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Pacífico Sul. E, no entanto, o senhor nos diz que nunca esteve em nenhum desses lugares. Só posso presumir que o senhor é um vidente. Permita-me corrigi-lo. Não era necessário ter ido a nenhum desses lugares. Eu utilizo o que chamamos agências correspondentes, na Inglaterra e na América. Ah, perdoe-me a ignorância, é claro. Portanto, na realidade foram aquelas pessoas que cobriram as atividades do Sr. Douglas? Exactement. E, portanto, o fato é que o senhor mesmo não tem conhecimento pessoal dos movimentos de Larry Douglas. Bem, não, senhor. Portanto, em realidade, suas informações são de segunda mão. Acho que, num certo sentido, sim. Chotaz virou-se para os juízes. Faço uma moção no sentido de que todas as declarações desta testemunha sejam eliminadas, sob o fundamento de que constituem boato, meritíssimos. Peter Demonides ergueu-se de um salto. Objeção, meritíssimo. Noelle Page contratou o Sr. Barbet para obter informações sobre Larry Douglas. Isto não é boato. Meu prezado colega apresentou os relatórios como provas, disse Chotaz com suavidade. Estou pronto a concordar em aceitá-los, se ele quiser trazer os homens que, de fato, se ocuparam da vigilância do Sr. Douglas. De outra forma, terei de pedir à corte que presuma que tal vigilância não existiu e que considere o testemunho do Sr. Barbet inadmissível. O presidente da corte virou-se para Demonides. Está preparado para trazer as testemunhas aqui? Perguntou ele. Isso é impossível, disse Peter Demonides, confuso. O Sr. Chotaz sabe que levaria semanas para que fossem localizadas. O presidente virou-se para Chotaz. Moção aceita. Peter Demonides interrogava. Por favor, qual é o seu nome? George Mosson. Qual é a sua ocupação? Sou empregado da recepção do Hotel Palace em Ioannina. Queira olhar, por favor, os dois acusados sentados ali no banco dos réus. Já os viu antes? Já vi o homem. Era hóspede do hotel em agosto no ano passado. Era o Sr. Lawrence Douglas? Sim, senhor. Ele estava sozinho quando se hospedou no hotel? Não, senhor. Diga-nos com quem ele estava. Com a senhora dele. Catherine Douglas? Sim, senhor. Eles se registraram como senhor e senhora Douglas?
Sim, senhor. Alguma vez discutiu com o senhor Douglas sobre as grutas de Perama? Sim, senhor, discutimos. Foi o senhor quem tocou no assunto ou foi o senhor Douglas? Que eu me lembre, foi ele. Perguntou-me a respeito e disse que a senhora dele estava ansiosa para que ele a levasse lá. Disse que ela adorava grutas. Achei estranho. Por quê? Bem, mulheres em geral não se interessam por explorações e coisas assim. Por acaso não falou alguma vez com a senhorita Douglas sobre as grutas? Não, senhor, só com o senhor Douglas. E que foi que disse a ele? Bem, lembro-me de ter dito que as grutas podiam ser perigosas. Disse alguma coisa a respeito de um guia? O empregado assentiu. Tenho certeza de que sugeri que ele contratasse um guia. Eu recomendo isso a todos os nossos hóspedes. Não tenho mais perguntas. A testemunha é sua, Sr. Chotaz. Há quanto tempo trabalha no hotel, Sr. Musson? Há mais de 20 anos. E antes era psiquiatra? Eu? Não, senhor. Psicólogo, então? Não, não, senhor. Ah, então o senhor não é uma autoridade no comportamento feminino? Bem, posso não ser um psiquiatra, mas trabalhando em hotéis se aprende muito sobre as mulheres. O senhor sabe quem é Ouça Johnson? Ouça, não. É uma exploradora famosa. Já ouviu falar de Amelia Earhart? Não, senhor. Margaret Mead? Não, senhor. É casado, senhor Musson? Agora não, mas já me casei 3 vezes. Portanto, sou bastante conhecedor de mulheres. Ao contrário, senhor Musson. Acho que se fosse de fato um conhecedor de mulheres, teria sido capaz de manter pelo menos um casamento. Não tenho mais perguntas. Qual é seu nome, por favor? Christopher Cossianis. Qual sua ocupação? Sou guia nas grutas de Perama. Há quanto tempo trabalha como guia lá? Há 10 anos. O negócio é bom? Muito bom. Milhares de turistas vêm ver as grutas todos os anos. Por favor, olhe para o homem sentado naquele banco. Já viu o Sr. Douglas antes? Sim, senhor, ele veio ver as grutas em agosto. Tem certeza? Tenho. Ora, na verdade, isso espanta todos nós, Sr. Cossianis. Dentre todos os milhares de pessoas que vão às grutas, é capaz de se lembrar de um homem? Tenho minhas razões para não esquecê-lo. Por que isto, Sr. Cossianis? Primeiro, porque ele não quis contratar guia. Todos os visitantes contratam guias. Os alemães e os franceses são pães duros demais. Mas os americanos sempre contratam. Riso. Compreendo. Houve alguma outra razão para que se lembrasse do Sr. Douglas? Pode apostar que sim. Não o teria notado em especial, exceto pelo negócio do guia. E a mulher que estava com ele pareceu ficar meio embaraçada quando ele recusou. Então, cerca de 1 hora depois, eu o vi saindo apressado e ele estava sozinho, parecendo muito preocupado, e pensei que talvez a mulher tivesse sofrido um acidente ou coisa assim. Fui até ele e perguntei se a senhora estava bem, e ele olhou para mim meio esquisito e perguntou: que senhora? E eu disse: a senhora que entrou nas grutas com o senhor. E ele ficou branco e pensei que fosse bater em mim. Então começou a gritar: eu a perdi, preciso de ajuda. E começou a agir como um louco. Mas ele não pediu ajuda até que o senhor perguntou onde a mulher estava? Isso mesmo. O que aconteceu depois? Bem, chamei os outros guias e começamos uma busca. Algum maldito idiota tinha tirado o cartaz de perigo da parte nova. Não está aberta para o público. Foi lá que a encontramos, afinal, cerca de 3 horas depois. Ela estava num estado um bocado ruim. Uma última pergunta e responda com muito cuidado.
A princípio, quando o Sr. Douglas saiu da gruta, ele estava olhando em volta, procurando alguém para ajudá-lo, ou teve a impressão de que ele estava indo embora? Ele estava indo embora. A testemunha é sua. A voz de Tiotás era muito gentil. Senhor Cossianes, o senhor é psiquiatra? Não, senhor, sou guia. E não é vidente? Não, senhor. Pergunto porque, na semana passada, tivemos recepcionistas de hotéis que são autoridades em comportamento humano, testemunhas visuais que não enxergam. E agora o Senhor nos diz que pode olhar para um homem que atraiu sua atenção porque parecia estar agitado e ler os pensamentos dele. Como é que soube que ele não estava procurando ajuda quando se aproximou e falou com ele? Não pareceu que estivesse. E pode lembrar-se também do comportamento dele? Claro que sim. É óbvio que tem uma memória notável. Quero que olhe para as pessoas aqui no tribunal. Já viu alguém que esteja nesta sala antes? O acusado. Sim. E além dele, não precisa ter pressa. Não. Se tivesse visto, se lembraria? Claro que sim. Já me viu alguma vez antes de hoje? Não, senhor. Por favor, queira examinar este pedaço de papel. Pode me dizer o que é? É um bilhete de entrada. Para onde? Para as grutas de Perama. E qual é a data marcada nele? Segunda-feira, há 3 semanas. Sim, este bilhete foi comprado e usado por mim, senhor Cossianes. Havia mais 5 pessoas no meu grupo. O senhor foi nosso guia. Não tenho mais perguntas. Qual é a sua ocupação? Sou mensageiro do Hotel Palace em Ioannina. Por favor, olhe para a acusada sentada ali, no banco dos réus. Já a viu antes? Sim, senhor, no cinema. Já a viu em pessoa antes do dia de hoje? Sim, senhor, ela veio ao hotel e perguntou-me em que quarto estava o senhor Douglas. Disse a ela que teria de perguntar na recepção. E ela disse que preferia não incomodá-los, por isso eu dei a ela o número do bangalô. E quando foi isso? No dia 1º de agosto, o dia do meu teme. E tem certeza de que esta é a mesma mulher? Como a esqueceria? Ela me deu uma gorjeta de 200 dracmas. O julgamento entrava em sua 4ª semana. Todos concordavam em que Napoleão Tiotás estava fazendo a melhor defesa que já tinham testemunhado. Mas, apesar disso, a teia da culpa estava sendo apertada cada vez mais. Peter Demonides construía um quadro de um casal de amantes desesperados para ficarem juntos, para se casarem, com apenas Catherine Douglas impedindo o seu caminho. Devagar, dia após dia, Demonides laborava no plano para assassiná-la. O advogado de Larry Douglas, Frederick Stavros, tinha abdicado de sua posição com prazer em favor de Napoleão Tiotás. Mas agora, até Stavros começava a sentir que seria preciso um milagre para obter uma absolvição. Stavros olhou para a cadeira vazia na sala de audiências, lotada de gente, e perguntou-se se Constantin Demires ia mesmo aparecer. Se Noelle Page fosse condenada, o magnata grego provavelmente não viria, pois isto significaria que fora derrotado. Por outro lado, se ele soubesse que haveria a absolvição, era provável que aparecesse. A cadeira vazia tornava-se um símbolo, indicando para que lado o julgamento iria. A cadeira permaneceu vazia. Foi numa sexta-feira que o caso finalmente explodiu. Quer nos dizer seu nome, por favor? Dr. Casomides, John Casomides. Encontrou alguma vez o senhor ou a senhora Douglas, doutor? Sim, senhor, ambos. Em que ocasião? Recebi um chamado para ir às grutas de Perama.
Uma mulher estivera perdida e, quando o grupo de busca a encontrou, estava em estado de choque. Estava ferida fisicamente? Sim. Havia contusões múltiplas. As mãos e os braços dela se tinham arranhado muito nas rochas. Tinha caído e batido com a cabeça e diagnostiquei uma provável concussão. Imediatamente apliquei uma injeção de morfina por causa da dor e ordenei que ela fosse levada para o hospital local. E foi para lá que ela foi levada? Não, senhor. Diria ao júri por que não? Devido à insistência do marido dela, foi levada de volta ao bangalô, onde estavam hospedados no Hotel Palace. Isso lhe pareceu estranho, doutor? Ele disse que ele mesmo queria cuidar dela. Assim, a senhora Douglas foi levada para o hotel. O senhor a acompanhou até lá? Sim. Insisti em acompanhá-la até o bangalô. Queria estar ao lado dela quando acordasse. E estava lá quando ela acordou? Sim, senhor. A senhora Douglas lhe disse alguma coisa? Sim, disse. Queira dizer à corte o que ela disse? Disse-me que seu marido havia tentado matá-la. Passaram-se 5 minutos antes que conseguissem acalmar o tumulto na corte. E só quando o presidente ameaçou fazer evacuar a sala foi que o rumor afinal se calou. Napoleão Chotaz tinha andado até o banco dos acusados e estava tendo uma conferência apressada com Noelle Page. Pela primeira vez ele parecia estar preocupado. Demonides continuava com o interrogatório. Doutor, o senhor disse em seu testemunho que a senhora Douglas estava em estado de choque. De acordo com sua opinião profissional, ela estava lúcida quando lhe disse que o marido havia tentado matá-la? Sim, senhor. Eu já tinha lhe dado um sedativo nas grutas e ela estava relativamente calma. Entretanto, quando lhe disse que ia lhe dar outro sedativo, ela ficou muito agitada e suplicou-me que não o fizesse. O presidente da corte inclinou-se para a frente e perguntou: ela explicou por quê? Sim, meritíssimo. Ela disse que o marido a mataria enquanto estivesse dormindo. O presidente tornou a recostar-se na cadeira pensativo e disse para Peter Demonides: pode continuar. Dr. Casomides, o senhor afinal administrou um segundo sedativo? A senhora Douglas, sim. Enquanto ela estava na cama, no bangalô? Sim. E como foi que o administrou? Com uma injeção na nádega. E ela estava dormindo quando o senhor foi embora? Sim. Havia alguma possibilidade de que a senhora Douglas acordasse a qualquer instante nas horas seguintes, levantasse da cama sozinha, se vestisse e saísse da casa sem ajuda? No estado em que estava? Não. Seria muito pouco provável. Tinha tomado um sedativo muito forte. Isto é tudo. Obrigada, doutor. Os jurados olhavam para Noelle Page e Larry Douglas, e seus rostos tinham ficado frios e inamistosos. Um estranho poderia ter entrado na corte e sabido de imediato para que lado o caso pendia. Os olhos de Bill Fraser estavam brilhantes de satisfação. Depois do testemunho do Dr. Casomides, não podia haver a menor dúvida de que Catherine tinha sido assassinada por Larry Douglas e Noelle Page. Não havia nada que Napoleão Chotaz pudesse fazer para arrancar da mente dos jurados a imagem de uma mulher aterrorizada, drogada e indefesa, suplicando que não fosse deixada nas mãos de seu assassino. Frederick Stavros estava em pânico. Com satisfação havia deixado que Chotaz dirigisse o caso, seguindo sua liderança com uma fé cega. Confiante de que Chotaz conseguiria obter uma absolvição para sua cliente e, portanto, para o seu próprio cliente. Agora sentia-se traído.
Tudo estava caindo em pedaços. O testemunho do médico constituíra um dano irreparável, tanto pelo impacto evidencial como pelo impacto emocional. Stavros olhou em volta pela sala. Exceto pelo único assento misteriosamente reservado, o recinto estava repleto. A imprensa mundial estava ali, esperando para relatar o que acontecesse a seguir. Stavros teve uma visão momentânea de si mesmo levantando-se, confrontando o médico e, de maneira brilhante, reduzindo a pedaços o seu testemunho. Seu cliente seria absolvido e ele, Stavros, se tornaria um herói. Sabia que esta seria sua última oportunidade. O resultado daquele julgamento significava a diferença entre a fama e a obscuridade, e ele podia mesmo sentir os músculos das coxas se contraindo, urgindo para que se pusesse de pé. Mas não podia se mover, ficou sentado ali, paralisado pelo espectro aniquilador do fracasso. Virou-se para olhar para Chotaz. Os profundos olhos tristes no rosto de Sabujo estudavam o médico na tribuna das testemunhas, como se tentando chegar a alguma decisão. Devagar, Napoleão Chotaz se pôs de pé, mas em vez de andar até a testemunha, foi em direção dos juízes e dirigiu-se a eles com tranquilidade. Senhor presidente, meritíssimos, não quero contra-interrogar a testemunha. Com permissão da corte, gostaria de pedir um recesso, de forma a poder conferenciar em câmara com a corte e o promotor público. O presidente da corte virou-se para o promotor. Senhor Demonides? Nenhuma objeção, disse Demonides com a voz circunspecta. A corte entrou em recesso. Nenhuma pessoa saiu de sua cadeira. 30 minutos depois, Napoleão Chotaz voltou à sala de audiências, sozinho. No instante em que ele passou pela porta, todo mundo no tribunal sentiu que alguma coisa importante tinha acontecido. Havia um ar de secreta satisfação consigo mesmo no rosto do advogado. Seu andar estava mais rápido e mais jovem, como se alguma charada tivesse terminado e não fosse mais necessário representar. Ele foi até o banco dos réus e olhou para Noelle. Ela ergueu o olhar para o seu rosto. Os olhos cor de violeta, inquisitivos e ansiosos. E, de repente, um sorriso aflorou aos lábios do advogado. Pelo brilho em seus olhos, Noelle soube que, de alguma forma, ele o fizera. Realizar o milagre a despeito de todas as provas, a despeito de todos os obstáculos. A justiça triunfara, mas era a justiça de Constantin Demires. Larry Douglas também olhava para Chotaz, cheio de medo e de esperança. O que quer que Chotaz tivesse feito teria sido para Noelle, mas e ele? Chotaz dirigiu-se a Noelle numa voz cautelosa e neutra. O presidente da corte me deu permissão para falar com você na sala dele. Virou-se para Frederic Stavros, que estava sentado numa agonia de incerteza, sem saber o que acontecia. Você e seu cliente têm permissão para juntar-se a nós se quiserem. Stavros assentiu. É claro. Levantou-se apressado, quase derrubando a cadeira em sua ansiedade. 2 guardas o acompanharam até a sala vazia do presidente. Quando os guardas saíram e eles ficaram a sós, Chotaz virou-se para Frederic Stavros. O que vou dizer, disse com lentidão, é para benefício de minha cliente. Entretanto, porque eles são co-réus, consegui que fosse acordado ao seu cliente o mesmo privilégio concedido à minha. Diga-me,
instou Noelle. Chotaz virou-se para ela, falou devagar, escolhendo as palavras com grande cuidado. Acabei de conferenciar com os juízes, disse ele. Estão impressionados com o caso que a promotoria tem contra você. Entretanto, ele fez uma pausa com delicadeza. Consegui persuadi-los de que os interesses da justiça não ficariam satisfeitos em puni-la. O que vai acontecer? Perguntou Stavros numa febre de impaciência. Havia uma nota de profunda satisfação na voz de Chotaz quando continuou. Se os acusados concordarem em modificar suas declarações para culpado, os juízes concordaram em dar a cada um deles uma pena de 5 anos. Ele sorriu e completou, dos quais 4 anos serão suspensos. Na realidade, não terão de cumprir mais que 6 meses de pena. Virou-se para Larry. Porque é americano, Sr. Douglas, será deportado. Nunca mais terá permissão para voltar à Grécia. Larry assentiu, todo ele inundado de alívio. Chotaz tornou a virar-se para Noelle. Isto não foi coisa fácil de ser conseguida, devo lhe dizer, com honestidade. Que a principal razão para a clemência da corte é o interesse de seu ex-protetor. Acham que ele já sofreu com excesso, com toda esta publicidade e estão ansiosos para ver tudo isso terminado. Compreendo, disse Noelle. Napoleão Chotaz hesitou embaraçado. Há mais uma condição. Ela olhou para ele. Sim, seu passaporte será apreendido. Nunca mais poderá deixar a Grécia. Ficará aqui, sob a proteção de seu amigo. Então a coisa tinha sido feita. Constantin Demires cumprira sua parte da barganha. Noelle não acreditava nem por um momento que os juízes estivessem sendo clementes, porque se achavam preocupados com o fato de Demires ter sido exposto a uma publicidade desagradável. Não, ele tinha tido de pagar um preço pela liberdade dela, e Noelle sabia que devia ter sido muito alto. Mas, em troca, Demires a tinha de volta, e o conseguira de forma que ela nunca pudesse deixá-lo. Ou ver Larry de novo. Ela se virou para Larry e viu alívio em seu rosto. Ia ser libertado e isso era tudo o que lhe interessava. Não havia nenhum pesar por perdê-la ou pelo que havia acontecido. Mas Noelle o compreendeu, porque compreendia Larry, pois ele era o seu segundo eu, seu doppelganger, e ambos tinham a mesma ânsia temerária pela vida, os mesmos apetites insaciáveis. Eram espíritos irmãos, unidos para além da morte, acima das leis, que não tinham feito e que nunca cumpriram. À sua maneira, Noelle sentiria muita falta de Larry, e quando ele se fosse, uma parte dela iria com ele. Mas sabia como a vida era preciosa para ela e como ficara aterrorizada pela ideia de perdê-la. E assim, no balanço, era uma ótima barganha e ela aceitou agradecida. Virou-se para Chotaz e disse, é satisfatório. Chotaz olhou para ela e havia uma certa tristeza em seus olhos, junto com a satisfação. Noelle também compreendia aquilo. Estava apaixonado por ela e tivera de usar toda a sua habilidade para salvá-la para outro homem. Deliberadamente, Noelle havia encorajado Chotaz para que se apaixonasse por ela, porque precisava dele para ter certeza de que não se deteria diante de nada para salvá-la, e tudo dera certo. Acho que é absolutamente maravilhoso, gaguejava Frederick Stavros. Absolutamente maravilhoso. Na realidade, Stavros sentia que era um milagre, quase tão bom quanto a absolvição. E embora fosse verdade que Napoleão Chotaz colheria a maior parte do crédito,
ainda seria tremendo o que sobraria para ele. Daquele momento em diante, poderia escolher os clientes, e sempre que contasse a história do julgamento, seu papel nele ficaria cada vez mais importante. Parece um bom negócio, dizia Larry. A única coisa é que não somos culpados. Nós não matamos Catherine. Frederick Stavros virou-se para ele furioso. E quem dá a menor importância ao fato de você ser inocente ou não? Gritou ele. Nós lhe estamos dando sua vida de presente. Lançou um olhar rápido para Chotaz para ver se ele reagira ao nós, mas o advogado ouvia. Sua atitude era de isolada neutralidade. Quero que compreenda, disse Chotaz a Stavros, que estou aconselhando apenas a minha cliente. Seu cliente está livre para tomar sua própria decisão. O que aconteceria a nós sem este acordo? Perguntou Larry. O júri teria, começou Frederick Stavros. Quero que ele o diga, interrompeu Larry com rispidez, virando-se para Chotaz. Num julgamento, Sr. Douglas, respondeu Chotaz, o fator mais importante não é a inocência ou a culpa, mas a impressão de inocência ou de culpa. Não existe verdade absoluta. Existe apenas a interpretação da verdade. Neste caso, não importa se o senhor é inocente do crime de assassinato. O júri tem a impressão de que é culpado. É por isto que seria condenado e, no fim, acabaria morto da mesma maneira como se fosse culpado. Larry olhou para ele por um longo momento, então concordou. Ok, disse ele, vamos acabar com isto. 5 minutos depois, os acusados estavam de pé, diante da bancada dos juízes. O presidente da corte sentava-se no centro, ladeado pelos 2 juízes. Napoleão Chotaz estava junto de Noelle Page e Frederick Stavros, ao lado de Larry Douglas. O tribunal estava carregado de uma tensão elétrica, pois correra na sala o rumor de que um desenvolvimento dramático iria sobrevir. Mas, quando este veio, apanhou todos desprevenidos. Numa voz formal e pedante, como se não tivesse acabado de concluir um acordo secreto com os 3 juristas na tribuna, Napoleão Chotaz disse: Senhor presidente, meritíssimos, minha cliente quer mudar sua declaração de inocente para culpada. O presidente da corte recostou-se na cadeira e olhou para Chotaz com surpresa, como se estivesse ouvindo a notícia pela primeira vez. Ele vai fingir até o fim, pensou Noelle. Quer merecer o seu dinheiro ou o que quer que seja com que Demires está lhe pagando. O presidente inclinou-se e consultou os outros 2 juízes, numa rajada de murmúrios. Eles concordaram com a cabeça e o presidente baixou o olhar para Noelle e disse: Quer mudar sua declaração para culpada? Noelle balançou a cabeça e disse em voz firme: Quero. Frederick Stavros falou depressa, como se tivesse medo de ficar fora da jogada. Meritíssimo, meu cliente deseja mudar sua declaração de inocente para culpado. O presidente da corte virou-se para olhar para Larry. Quer mudar sua declaração para culpado? Larry olhou para Chotaz e então assentiu. Sim. O presidente observou os 2 réus com o rosto grave. Seus advogados lhe avisaram que, pela lei grega, a penalidade para o crime de homicídio premeditado é a execução? Sim, meritíssimo. A voz de Noelle estava forte e clara. O presidente virou-se e olhou para Larry. Sim, senhor, disse ele. Houve outra consulta cochichada entre os juízes. O presidente da corte virou-se para Demonides. O promotor do estado tem alguma objeção quanto à mudança de declarações? Demonides olhou para Chotaz por um longo momento e depois disse: nenhuma.
Noelle perguntou-se se ele também tinha sido subornado ou se apenas estava sendo usado como uma garantia. Muito bem, disse o presidente. Esta corte não tem outra escolha senão aceitar a mudança de declaração. Virou-se para o júri. Cavalheiros, tendo em vista o novo rumo do caso, os senhores estão com isto liberados de seus deveres de jurados. Na realidade, o julgamento chegou ao fim. A corte dará a sentença. Obrigado por seus serviços e por sua cooperação. A corte ficará em recesso por 2 horas. No momento seguinte, os repórteres começaram a sair desordenadamente da sala, correndo para os telefones e teletipos para relatarem a última e sensacional reviravolta do julgamento de Noelle Page e Larry Douglas por assassinato. 2 horas depois, quando a corte tornou a se reunir, a sala de audiências estava lotada a ponto de transbordar. Noelle olhou de relance para o rosto dos espectadores presentes. Olhavam para ela com expressões de ansiosa expectativa, e ela mal pôde conter o riso ante a ingenuidade deles. Aquelas pessoas eram gente do povo, a massa, e realmente acreditavam que a justiça era distribuída com equidade, que numa democracia todos os homens nasciam iguais, que um homem pobre tinha os mesmos direitos e privilégios que um homem rico. Agora os acusados queiram levantar-se e aproximar-se da tribuna. Graciosamente, Noelle levantou-se e andou em direção à tribuna com Chotaz a seu lado. Pelo canto do olho viu Larry e Stavros adiantando-se. O presidente da corte falou. Este foi um julgamento longo e difícil, começou ele. Em casos de pena capital, quando há uma dúvida razoável sobre a culpabilidade, a corte se inclina sempre a deixar que os acusados tenham o benefício da dúvida. Devo admitir que neste caso sentimos que tal dúvida existia. O fato de que o Estado não conseguiu apresentar um corpus delicti era um ponto muito forte em favor dos acusados. Ele se virou para olhar Napoleão Chotaz. Tenho certeza de que o hábil advogado de defesa bem sabe que as cortes gregas nunca determinaram a pena de morte, num caso em que não se tenha provado definitivamente que o homicídio foi cometido. Uma leve sensação de mal-estar começava a brotar em Noelle. Nada de alarmante ainda, apenas um mais leve murmúrio, a mais vaga insinuação de uma ideia. O presidente continuava. Meus colegas e eu ficamos, por esta razão, francamente surpreendidos, quando os réus decidiram mudar suas declarações para culpado a meio do julgamento. A sensação agora estava na boca do estômago de Noelle, crescendo, movendo-se para cima, começando a apertar-lhe a garganta, de forma que ela estava de repente sentindo dificuldades para respirar. Larry olhava para o juiz ainda sem compreender por inteiro o que estava acontecendo. Apreciamos o torturante exame de autoconsciência que cada um enfrentou antes que se decidissem a confessar sua culpa perante esta corte e perante o mundo. Entretanto, o alívio de suas consciências não pode ser aceito como uma compensação para o terrível crime que admitiram ter cometido, o assassinato a sangue frio de uma mulher indefesa e desamparada. Foi naquele momento que Noelle soube, com uma certeza repentina e esmagadora, que tinha sido enganada. Demires tinha montado uma encenação para acalmá-la, levando a um sentimento de falsa segurança, para que ele pudesse fazer aquilo com ela. Era esse o seu jogo. Essa era a armadilha que havia preparado. Ele tinha sabido quanto estivera aterrorizada com a ideia de morrer. Assim, oferecera-lhe a esperança de viver e ela a aceitara.
acreditara nele e ele a vencera. Demíris tinha querido sua vingança agora, não depois. A vida dela poderia ter sido salva. Era evidente que Chotá sabia que ela não seria condenada à morte, a menos que um cadáver fosse apresentado. Não havia feito acordo algum com os juízes. Engendrara toda aquela defesa para enganar Noelle, levando-a à morte. Ela se virou para olhá-lo e ele levantou os olhos para encontrar o seu olhar. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza genuína. Ele a amava e a assassinara. E se tivesse de fazer tudo de novo, faria a mesma coisa, pois no fim era o homem de Demíris, da mesma forma que ela era a mulher de Demíris, e nenhum dos dois podia lutar contra o seu poder. O presidente falava, e assim, como os poderes que me foram dados pelo Estado, e, de acordo com suas leis, eu ordeno que a sentença dos dois acusados, Noelle Page e Lawrence Douglas, seja executada dentro de 90 dias, a contar desta data. O tribunal tornara-se um pandemônio, mas Noelle não ouviu nem viu. Alguma coisa a fizera virar-se. O lugar desocupado não estava mais vazio. Fora ocupado por Constantin Demíris. Tinha o cabelo impecável e acabara de ser barbeado. Estava vestido com um terno de seda natural azul. Usava uma camisa azul clara e uma gravata de seda. Os olhos negro-oliva estavam brilhantes e vivos. Não havia nenhum sinal do homem derrotado e esmagado que fora visitá-la na prisão, porque aquele homem nunca existira. Constantin Demíris viera para ver Noelle no momento de sua derrota, saboreando o terror que a dominava. Seus olhos negros estavam presos aos dela, e por uma fração de segundo ela viu neles uma profunda e maligna satisfação. E havia algo mais. Pesar, talvez, mas desapareceu antes que pudesse distinguir o que era. E além disso, de qualquer maneira, era tarde demais. O jogo de xadrez terminara afinal. Larry tinha ouvido as últimas palavras do presidente numa descrença chocada, e quando o guarda se adiantou e o tomou pelo braço, soltou-se e virou-se novamente para o tribunal. Esperem um minuto, gritou ele. Eu não a matei. Eles me incriminaram falsamente. Um guarda acorreu e os dois homens seguraram Larry. Um deles puxou um par de algemas. Não! Gritava Larry. Escutem-me, eu não a matei. Tentava desvencilhar-se dos guardas, mas as algemas se fecharam em seus pulsos e ele foi arrastado para fora da sala. Noelle sentiu uma pressão em seu braço. Uma guardiã esperava para acompanhá-la para fora do tribunal. Estão esperando pela senhora, senhorita Page. Era como uma chamada de teatro. Estão esperando pela senhora, senhorita Page. Só que desta vez, quando a cortina descesse, nunca mais se levantaria. Noelle foi atingida pela percepção de que aquela era a última vez em sua vida em que estaria em público. A última vez em que estaria com outras pessoas em liberdade. Aquela era sua aparição de despedida. Aquele imundo e triste tribunal grego. Seu último teatro. Bem, pensou num desafio. Pelo menos tenho a casa cheia. Olhou pela última vez em volta para a sala de audiências lotada.
viu Armand Gautier olhando-a num silêncio atônito, por uma vez na vida arrancado de seu cinismo. Lá estava Philip Sorel, o rosto forte, tentando com empenho dar um sorriso encorajador, sem conseguir. Do outro lado do tribunal estava Israel Katz, com os olhos fechados e os lábios se movendo, como se estivesse rezando uma prece silenciosa. Noelle lembrou-se da noite em que o havia escondido na mala do carro do general, debaixo do nariz do oficial albino da Gestapo, e do medo que sentia então. Mas aquilo não era nada, comparado com o terror que a dominava agora. Os olhos de Noelle dirigiram-se para o outro lado da sala e pousaram no rosto de Auguste Lanchon, o dono da loja. Não se lembrava do nome dele, mas recordava-se do rosto porcino e do corpo balofo e atarracado, do horrível quarto de hotel em Viena. Quando ele viu que ela o olhava, piscou e baixou os olhos. Um homem alto e bem apessoado, que parecia ser americano, estava de pé, olhando fixo para ela, como se estivesse querendo dizer-lhe alguma coisa. Noelle não tinha ideia de quem fosse. A guardiã puxava-lhe o braço agora, dizendo: "Vamos embora, senhorita Page." Frederick Stavros estava em estado de choque. Não só fora testemunha de uma incriminação falsa, feita a sangue frio, como tomara parte nela. Iria ao presidente da corte e lhe diria o que havia acontecido, o que Chotaz tinha prometido. Mas acreditariam nele? Aceitariam sua palavra contra a palavra de Napoleão Chotaz? Realmente não importava, pensou Stavros, com amargura. Depois daquilo estaria acabado como advogado. Ninguém nunca mais o contrataria. Alguém disse o seu nome e ele se virou. E Chotaz estava perto dele dizendo: "Se estiver livre amanhã, por que não vem almoçar comigo, Frederick? Gostaria que você conhecesse meus sócios. Acho que tem um futuro muito promissor." Por sobre o ombro de Chotaz, Frederick Stavros podia ver o presidente da corte, retirando-se pela porta que levava à sua sala particular. Agora era o momento de falar com ele, de explicar o que havia acontecido. Stavros voltou-se para Napoleão Chotaz, sua mente ainda cheia de horror pelo que aquele homem fizera, e ele se ouviu dizendo: "É muito gentil de sua parte, senhor. Qual seria a hora conveniente?" De acordo com a lei grega, as execuções se realizam na pequena ilha de Ageana, a 1 hora do porto de Pireus. Um barco especial do governo transporta os prisioneiros condenados para a ilha. Uma série de pequenos penhascos cinzentos leva ao porto e alto sobre uma colina fica um farol construído num afloramento da rocha. A prisão de Ageana fica no lado norte da ilha, não sendo visível do pequeno porto onde barcos de excursões derramam com regularidade turistas animados para 1 hora ou 2 de compras e passeios. Antes de navegarem para a próxima ilha, a prisão não está no roteiro dos passeios e ninguém se aproxima dela, exceto para tratar de negócios oficiais. Eram 4 horas de uma madrugada de sábado. A execução de Noelle estava marcada para as 6 horas da manhã. Tinham trazido o seu vestido favorito para que ela usasse, um Dior cor de vinho, avermelhado, de lã natural e sapatos de couro vermelho combinando. Tinham-lhe dado roupas de baixo novas, de seda, e um lenço branco de seda veneziana para o pescoço.
Constantin Demires mandara a cabeleireira favorita de Noelle para penteá-la. Era como se ela estivesse se preparando para ir a uma festa. Em sua consciência, Noelle sabia que não haveria suspensão da pena no último minuto, que dentro de pouco tempo seu corpo seria brutalmente violado e seu sangue derramado no chão. Entretanto, emocionalmente não podia se impedir de esperar que Constantin Demires fizesse o milagre e lhe poupasse a vida. Não teria nem de ser um milagre. Bastava apenas um telefonema, uma palavra, um aceno de sua mão de ouro. Se a poupasse agora, voltaria para ele, faria qualquer coisa. Se apenas pudesse vê-lo, diria a ele que nunca mais olharia para outro homem, que se devotaria a fazê-lo feliz pelo resto da vida. Mas sabia que não adiantava implorar. Se Demires viesse a ela, sim. Se ela tivesse de ir a ele, não. Ainda restavam 2 horas. Larry Douglas estava numa outra parte da prisão. Desde que fora condenado, sua correspondência aumentara. Choviam cartas de mulheres de todas as partes do mundo, e o guarda, que se considerava um homem avançado, ficou chocado com algumas delas. Era provável que Larry Douglas se tivesse divertido com elas, se delas tivesse tomado conhecimento. Mas estava num mundo drogado de penumbra, onde nada o tocava. Durante os primeiros dias na ilha estivera num estado violento, gritando dia e noite que era inocente e exigindo um novo julgamento. O médico da prisão, afinal, ordenara que fosse mantido sob a ação de tranquilizantes. Às 4h50 da manhã, quando o carcereiro da prisão e 4 guardas vieram à cela de Larry, ele estava sentado no catre, quieto e ausente. O carcereiro teve de chamar seu nome 2 vezes, antes que Larry percebesse que tinham vindo buscá-lo. Levantou-se com movimentos sonâmbulos e letárgicos. O carcereiro o conduziu para o corredor e andaram numa procissão lenta, em direção a uma porta gradeada no fundo do corredor. Quando alcançaram a porta, o guarda abriu e saíram para um pátio murado. O ar da madrugada estava frio e Larry tremeu ao sair. No céu havia uma lua cheia e estrelas brilhantes que lhe lembraram as madrugadas nas ilhas do Pacífico Sul, quando os pilotos deixavam as camas quentes e se reuniam sob as estrelas frias para a instrução de último minuto antes da decolagem. Podia ouvir o som do mar à distância e tentou lembrar-se em que ilha estava e qual era a sua missão. Alguns homens o levaram para um poste diante da parede e amarraram-lhe as mãos às costas. Não havia mais raiva nele agora, só uma espécie de interrogação entorpecida sobre como seria feita a instrução. Estava cheio de uma grande moleza, mas sabia que não devia cair no sono porque tinha de chefiar a missão. Levantou a cabeça e viu homens uniformizados alinhados. Estavam apontando armas para ele. Velhos instintos enterrados começaram a agir. Iam atacar de direções diferentes e tentar separá-lo do resto do esquadrão, porque tinham medo dele. Viu um movimento no quadrante direito e soube que vinham para apanhá-lo. Esperavam que inclinasse o avião lateralmente, saindo do alinhamento, mas, em vez disso, empurrou o manche até o fundo e entrou num parafuso que quase perdeu as asas do avião. Arrancou no fundo do mergulho e executou uma manobra rápida para a esquerda. Não havia sinal deles. Tinha conseguido despistá-los. Começou a subir e abaixo viu um 0. Riu alto e deu uma guinada para a direita com o leme do avião.
até centrar o zero na mira de suas armas. Então, mergulhou sobre ele como um anjo vingador, diminuindo a distância numa velocidade estonteante. Seu dedo começou a apertar o botão do gatilho quando uma dor repentina e lancinante esmagou-lhe o corpo. E uma outra, e uma outra. Podia sentir a carne se rasgando e as entranhas se derramando. E ele pensou: oh, meu Deus, de onde foi que ele veio? Existe um piloto melhor que eu. Gostaria de saber quem é ele. E então, de repente, ele começou a girar no espaço e tudo foi ficando escuro e silencioso. Estavam penteando o cabelo de Noelle na cela, quando ela ouviu uma traquear de um trovão lá fora. Vai chover? Perguntou. A cabeleireira olhou-a de maneira estranha por um momento e viu que realmente ela não sabia o que era aquele barulho. Não, disse com tranquilidade, vai ser um dia bonito. E então Noelle soube, e ela era a próxima. Às 5h30 da manhã, 30 minutos antes da hora marcada para a execução, Noelle ouviu passos que se aproximavam da cela. Seu coração deu um salto involuntário. Tinha tido certeza de que Constantin Demires viria vê-la. Sabia que nunca estivera tão bonita e talvez quando ele a visse, talvez... O diretor da prisão apareceu, acompanhado por um guarda e uma enfermeira, carregando uma maleta preta de médico. Noelle procurou ver Demires atrás deles. O corredor estava vazio. O guarda abriu a porta da cela e o diretor e a enfermeira entraram. Noelle viu que seu coração martelava e a onda de medo começava a invadi-la de novo, afogando a leve esperança que havia surgido. Ainda não está na hora, está? Perguntou. O diretor pareceu pouco à vontade. Não, senhorita Page. A enfermeira está aqui para lhe dar uma lavagem intestinal. Ela olhou para ele sem compreender. Não quero lavagem intestinal. Ele pareceu ficar ainda mais constrangido. Evitará que fique embaraçada. E então Noelle compreendeu. E o medo transformou-se numa agonia avassaladora, rasgando-lhe o estômago. Ela concordou e o diretor virou-se e saiu da cela. O guarda trancou a porta e, mostrando o tato, foi para o fundo do corredor fora da vista. Não queremos estragar este lindo vestido, dizia a enfermeira. Por que não o tiramos e a senhora se deita bem ali? Isto só levará 1 minuto. A enfermeira começou a trabalhar nela. Mas Noelle nada sentiu. Estava com seu pai e ele dizia: olhem para ela. Um estranho diria que tem sangue real. E as pessoas estavam brigando para pegá-la e carregá-la no colo. Um padre estava no quarto e disse: gostaria de fazer sua confissão a Deus, minha filha. Mas ela sacudiu a cabeça impaciente, porque seu pai estava falando e queria ouvir o que dizia. Você é uma princesa e este é o seu reino. Quando crescer, vai casar com um belo príncipe e viverá num grande palácio. Estava andando por um corredor com alguns homens. Alguém abriu uma porta e ela saiu para um pátio frio. Seu pai a carregava no colo junto de uma janela e podia ver os altos mastros dos navios na água. Os homens a levaram até um poste diante de uma parede. Amarraram-lhe as mãos, as costas e prenderam-na pela cintura no poste e seu pai disse: vê aqueles barcos, princesa? Aquela é a sua frota. Um dia
Eles a levarão a todos os lugares mágicos do mundo. E ele a abraçou e ela se sentiu segura. Não conseguia lembrar-se por quê, mas ele tinha estado zangado com ela. Agora estava tudo bem e ele novamente a amava. Virou-se para ele, mas seu rosto estava indistinto e não conseguiu lembrar-se do rosto de seu pai. Estava cheia de uma tristeza esmagadora, como se tivesse perdido alguma coisa preciosa, e soube que tinha de se lembrar dele ou morreria. E começou a se concentrar com determinação, mas antes que pudesse vê-lo, houve um ruído estrondoso, e milhares de facas de agonia penetraram-lhe a carne, e sua mente gritou: Não! Já, não! Deixem-me ver o rosto de meu pai. Mas tudo se perdeu para sempre na escuridão. Epílogo. O homem e a mulher andavam pelo cemitério com seus rostos manchados pela sombra dos altos e graciosos ciprestes que cercavam o caminho. Andavam devagar no calor resplandecente do sol do meio-dia. A irmã Teresa disse: Quero dizer-lhe mais uma vez como estamos gratas por sua generosidade. Não sei o que teríamos feito sem o Senhor. Constantin de Mires ergueu a mão numa censura. Arcaitô, disse ele, não foi nada, irmã. Mas a irmã Teresa sabia que, sem aquele Salvador, o convento ter-se-ia fechado há anos. E certamente era uma mensagem do céu que agora pudesse retribuir-lhe de alguma forma. Era um triunvos, um triunfo. Tornou a agradecer a São Dionísio por ter permitido que as irmãs tivessem salvado a amiga americana de Demires das águas do lago naquela terrível noite da tempestade. Era verdade que alguma coisa tinha acontecido com a mente da mulher e ela ficara como uma criança, mas tomariam conta dela. O senhor Demires havia pedido à irmã Teresa que mantivesse a mulher ali, entre aquelas paredes, protegida do mundo exterior para o resto de sua vida. Era um homem tão bom e tão generoso. Tinham chegado ao fim do cemitério. Um caminho serpenteava até um promontório, onde a mulher se encontrava. Olhar fixo para o lago calmo, cor de esmeralda lá embaixo. Lá está ela, disse a irmã Teresa. Eu o deixarei agora. Hairetai. Demires observou a irmã Teresa ir caminhando em direção ao convento. Desceu então pelo caminho até onde a mulher estava. Bom dia, disse com brandura. Ela se virou devagar e olhou para ele. Seus olhos eram inexpressivos e vagos, e em seu rosto não havia qualquer sinal de reconhecimento. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e estendeu para ela. Ela olhou para a caixa como uma criança pequena. Vá, pegue-a. Lentamente ela pegou a caixa. Levantou a tampa e dentro, envolto em algodão, estava um lindo passarinho em miniatura, de ouro com os olhos de rubi e as asas abertas em posição de voo. Demires observou, enquanto a criança mulher o tirava da caixa. O sol brilhante refletiu o brilho do ouro e o cintilar dos olhos de rubi, lançando pequenos arco-íris coloridos pelo ar. Ela virou o passarinho de um lado para o outro, observando as luzes dançando em torno dela. Eu não a verei mais, disse Demires. Mas você não precisa se preocupar, pois ninguém lhe fará mal agora.
As pessoas más estão mortas. Enquanto ele falava, o rosto dela estava virado para ele, e por uma fração de segundo pareceu-lhe que um clarão de consciência e um ar de felicidade lhe vieram aos olhos. Mas um momento depois aquilo tinha desaparecido e havia apenas o olhar vago e inconsciente. Poderia ter sido uma ilusão, um artifício criado pela luz do sol, refletindo o brilho do passarinho de ouro nos olhos dela. Ele pensava naquilo enquanto subia devagar a colina e saía pelo grande portão de pedra do convento, onde seu carro o esperava para levá-lo de volta a Atenas. Chicago, Londres, Paris, Atenas, Ioannina, Los Angeles.